Sejam bem-vindos ao Fala Mais, o videocast do Grupo Fala. Nesse lugar, você já sabe que a gente fala tudo sobre comunicação, reputação e autoridade de marcas. Ao longo dos anos, o comportamento do consumidor mudou e, com isso, diversos setores precisaram se adaptar. Se falam que dados é o novo petróleo, por aqui a gente fala que o novo petróleo é sabedoria através da análise de dados. E podemos levar essa premissa também para o varejo físico e as mídias out of home, que por muito tempo não tinha uma tecnologia para chamar de sua. Grandes volumes de dados sobre compras, comportamento do consumidor são gerados diariamente, mas somente uma empresa que consegue tomar decisões a partir de uma análise estratégica desses dados sairá em vantagem diante de um mercado tão competitivo. E hoje, uma das principais empresas de software para a mídia indoor aqui no Brasil é a For.You.See. E para entender melhor como essa ferramenta já auxiliou empresas como Claro e Ipiranga, nada melhor do que a gente estar com o fundador e com o CEO da companhia aqui, Joaquim Lopes. Obrigada por participar com a gente. Eu que agradeço, Cecília, pelo convite, agradeço ao Grupo Fala, é um prazer, né, falar do que a gente faz, acho que o tema tem se tornado cada vez mais relevante. Não, é quebrando tabus ainda, viu, porque a gente está falando de até já entrando aqui no nosso tema e um pouco questão de mudança de comportamento do consumidor, né, como as companhias elas estão começando a analisar melhor dados, a ter insights a partir de dados, né, e aí dando um passinho para trás. Acho que nada melhor você explicar primeiro para o pessoal o que é a For.You.See, né? Então, quais são as soluções que vocês oferecem hoje, tanto para o varejo quanto, né, para a mídia offline, e como que vocês atuam ao lado dessas gigantes, né? Claro, Ipiranga, tantas outras companhias. Certo. Bom, a For.You.See é uma empresa de tecnologias, uma empresa que nasceu desenvolvendo softwares para ajudar as empresas a se comunicar utilizando as telas. Que telas são essas? Qualquer tela que você pensar, depois que você sai de casa, ou seja, descarta a sua TV e descarta o seu celular, qualquer tela que você vê nas ruas, enquanto você está se deslocando, quando você vai em algum lugar de entretenimento, tipo estádios, cinemas, lojas, no shopping, nos elevadores, todas essas telas são telas que são controladas pela nossa plataforma ou por plataformas similares. Tá? E aí o que a gente faz é fornecer uma tecnologia que utiliza basicamente uma conexão de internet comum, né? E transforma essas telas como se fosse cada tela dessa pode ser um canal de televisão. Antes da gente ter soluções como a For.You.See, as empresas que queriam fazer esse tipo de comunicação, elas tinham que contratar satélite, toda uma complexidade para transmitir. E a gente conseguiu resolver esse problema fazendo essa transmissão utilizando conexão comum. Então... Não, eu ia perguntar assim, porque isso, né, a gente já... essas empresas, né, elas as telas já estão nas ruas, né? Certo. Então, como que aproveitar isso que já existe, só que de uma forma mais estratégica, que era algo que a gente não tinha antes, né? Sim, esse é um ponto interessante, assim. Na verdade, muitas dessas telas que já são instaladas, né, que foram instaladas nos últimos anos, elas já foram instaladas pensando em ser gerenciadas por uma plataforma assim, mas existem algumas oportunidades que ainda não são exploradas. O ponto é que quando a gente coloca a nossa tecnologia para controlar essa tela, você abre um mundo de possibilidades. Por quê? Para fazer essa transmissão sem utilizar as estruturas antigas, você tem que ter um armazenamento local. E aí você sempre coloca uma estrutura de computação. Uhum. Então, com isso, eu consigo monitorar várias coisas e controlar essas telas com mais inteligência. Ou seja, a gente abstrai para os operadores, que são as empresas que gerenciam essas telas, uma plataforma muito simples, onde basicamente ele arrasta os conteúdos, organiza isso em playlists, né? E coloca algumas regras de reprodução. Então, eu posso, por exemplo, colocar um conteúdo que é relevante em determinados horários, mas não é em outros. Então, eu já filtro os horários. E vocês que dão essa sugestão, a solução de vocês e a análise de vocês. A ferramenta permite que as próprias empresas gerenciem isso. Tá bom. O que a gente faz é passar as orientações. Baseado na experiência que a gente vem adquirindo, a gente dá algumas possibilidades de uso e discute junto com o cliente. A gente tem um time de sucesso de clientes para entender qual a necessidade dele e aí a gente vai ajudá-lo a construir a melhor forma de operar a ferramenta. Dependendo do negócio, né, são objetivos diferentes, então a gente vai ter soluções um pouco mais moldadas para aqueles objetivos. Basicamente, a gente divide assim, os nossos clientes em dois grandes grupos, né?
As empresas que exploram essas telas para vender publicidade, então o modelo de negócio é vender anúncio nessas telas. Então, o que é isso? Mobiliário urbano, né? Os relógios urbanos, as telas de publicidade em aeroportos, os painéis de LED de grande formato. Aqui em São Paulo até praticamente não tem, por causa da Lei Cidade Limpa, mas Belo Horizonte tem, Curitiba tem muito, enfim, Brasília, várias outras capitais têm. Então, o modelo de negócio desses caras, dessas empresas, é explorar a publicidade, é vender aquele espaço. Só que quando ele coloca o digital, ele consegue ampliar muito a venda dele em relação à venda anterior, que era a venda estática, ou em papel, ou em lona. Tá? Então, isso foi um avanço muito grande. Um outro segmento, né, é o segmento de onde a gente está focado na experiência do cliente, na jornada do cliente. Então, normalmente, lojas, teatros, cinemas, estádios de futebol, onde o cliente está ali para ter uma experiência. Então, se é uma loja, por exemplo, eu vou pensar numa comunicação, primeiro, para atrair mais clientes para dentro da loja. Então, eu coloco uma tela que tem vista para quem está passando do lado de fora, uma vitrine, por exemplo. E lá dentro, eu vou tentar criar a melhor experiência para ele e, obviamente, influenciar a decisão de compra dele. Eu vou tentar aumentar ticket, eu vou tentar direcionar a estratégia de compra. Então, é um desafio de casar o meu melhor resultado com o que também seja bom para o cliente. Como que vocês começaram? Com qual vertente? Os primeiros projetos que nós atendemos foram de mídia. Foram projetos até complexos, que era publicidade dentro de ônibus. Então, você tinha uma tela dentro de ônibus, aí tinha algumas telas também que extrapolavam para os terminais. E aí tinha alguns desafios ali, porque a questão de conectividade dentro dos ônibus, tinham zonas sem conectividade, enfim. Mas a plataforma sempre respondeu muito bem a essas necessidades. A gente fazia até algumas coisas mais especiais, que era distribuir o conteúdo baseado em geolocalização. Tinha alguns conteúdos que eram específicos para determinadas áreas. Então, a gente atendeu muitos projetos de mídia, quando as empresas de outdoor das grandes cidades começaram a fazer a digitalização dos inventários também. A gente foi uma solução natural para eles. E depois vieram grandes projetos de ponto de venda, né? Então, a gente atendeu durante muito tempo projetos em telefonias. A gente tem uma oferta que é específica para controlar os dispositivos em exposição. A gente teve isso junto com o Vivo muito tempo. Hoje a gente atende todas as lojas da Claro, sejam lojas próprias ou agentes autorizados. Nesse caso, a gente atende através de um integrador, que é a Orion PC. E empresas como você citou aí, Ipiranga, Hyundai também se beneficiam dessas soluções. Até uma curiosidade minha, assim, que veio agora. Quando você fala de Claro, por exemplo, para mim fica muito claro a questão do uso da plataforma de vocês. Mas e de um posto? Como que eu consigo entender como vocês auxiliam o Ipiranga? Ou não é no posto de combustível? É no posto de combustível. E a partir dessa conversa nossa, você vai reparar daqui para frente em todos os postos, você nunca mais vai passar despercebido. Já reparou quando você chega no posto e tem uma tela no teto do posto te dando o preço do combustível, te falando de algumas promoções e tudo? Então, aquela tela é controlada pela nossa plataforma e... Eu tava com a cabecinha desse tamanho. Existem telas também em outros locais do posto, né? Existem telas nas lojas de conveniência, existem telas em áreas de serviço, como troca de óleo, tem o box, enfim. Mas o principal projeto hoje de postos, inclusive, é um projeto, para mim, de referência internacional, porque eu já fui em vários países e poucas vezes eu vi projetos tão grandes. E que não é um projeto de agora. Esse projeto da Ipiranga, se eu não estou enganado, acho que é 2017 que começou. Então já é um projeto de 6 anos, é um projeto bem quando a gente fala bem de ousado. Tela, nem passou pela minha cabeça são vários a formatos. Passando ali o preço do negócio, sabe? E ali tem algumas coisas interessantes, assim, que uma pessoa que não está muito inserida, né, no contexto, talvez não note, mas aqueles preços são dinâmicos. Tá? Então, aquele preço ele pode ser influenciado por duas coisas. Primeiro, já existem postos onde a gente lê a informação direto do controlador da bomba. Então, isso evita um problema de trocar o preço e tá desatualizado. Né? Que, voltando um pouco antes das telas, né? Ele tinha troca, às vezes, impressa ou com cartazes.
hoje, a maioria das empresas os distribuidores de combustíveis, eles têm os aplicativos de fidelidade. Então, ele tem ali umas promoções. Então, aquele preço que fala, olha, se você pagar com o aplicativo X do posto, né, você tem... O combustível sai mais barato. Aquilo também já está conectado online. Então, por exemplo, já houve situação em Black Friday que o pessoal pediu assim, da noite para o dia. Fala, amanhã eu quero dar 10% em vez de 5%. E aí ele dá um clique fácil lá e vai. E depois ele se entende lá com o dono do posto. Perfeito. E tem uma coisa muito interessante sobre esse projeto, que ele é uma gestão híbrida. A programação, em geral, ela é gerenciada através da central, né, da empresa, mas cada gerente de posto no Brasil... E esse projeto hoje tem em torno de 1.600, 1.700 postos diferentes. Eles têm acesso à plataforma, porque tem uma parte da programação que ele pode personalizar. Nossa, tá. Então, cara, na minha loja de conveniência eu quero vender mais esse produto do que aquele, eu posso ter esse nível de gestão. Obviamente, tudo seguindo regras de conteúdo, ele não pode colocar o que ele quiser, do jeito que ele quiser, mas existe um nível... de autonomia. Nossa, e tudo com aprovação central, se nesse caso é assim, e é opcional. Você pode dar autonomia para ele publicar sem aprovar ou exigir aprovação central. Caramba. Então ali é uma ferramenta de comunicação muito robusta, muito estável e que eles não divulgam tanto esses resultados, mas a gente tem informação assim, que os números são muito relevantes. Se você compara um posto que não tem a tela com um posto que tem a tela, os avanços, a capacidade que eles têm de influenciar o mix de combustível, o que vende mais, e também fazer campanhas para aumentar a venda de determinados produtos em lojas de conveniência. Eles fazem um trabalho muito forte disso e é um projeto de grande sucesso. E hoje, assim, quem contrata vocês, né? É sempre a empresa já direto com a For4C ou tem algum interveniente ali no meio? Como que... né? Qualquer empresa de qualquer mercado pode contratar, porque assim, a gente está falando, né, de algo que a partir de análises de dados, né, a informações concretas, eu posso traçar a estratégia para o meu negócio. Né? Isso vai reverberar em venda, vai reverberar em um lead mais qualificado, em campanhas mais qualificadas e depois mensurar o que funcionou ou não. Então, isso é importante para todo mundo, né? Sim, sim. Então, como que funciona esse processo hoje, né? De contratação da plataforma de vocês e em relação ao mercado que vocês atuam também? Certo. Bom, a princípio, qualquer empresa pode contratar a For4C, né? Então, mas assim, o importante é deixar muito claro o que a gente vende, no que a gente é especialista. Então, o que a gente entrega hoje são soluções de tecnologia que vão ajudar essas empresas a controlar as telas e, mais recentemente, a gente tem apoiado eles com análise de dados. Então, a For4C, desde 2021, virou um pouco a chave e tem se tornado uma empresa de inteligência de dados para gerar insights. Então, a gente não mais só controla a tela, mas a gente ajuda a entender o fluxo das pessoas que podem ver aquela tela e compreendendo isso, a gente acaba dando insights, dando sugestões para os nossos clientes melhorarem a comunicação ou testarem hipóteses de comunicação e ver como isso se transforma em resultados. Então, quando a gente vende, se a empresa estiver preparada para comprar as nossas soluções, óbvio, a gente tem o time de CS, a gente apoia, mas, por exemplo, tem empresa que quer um projeto de comunicação 360 graus. Então, ele vai precisar, além das nossas ferramentas de software, ele vai precisar de conteúdo, ele vai precisar de atendimento de primeiro nível, ou seja, acontecer alguma coisa na tela, para quem ele liga. Ele vai precisar de instalação, manutenção local. E essas coisas todas a gente não faz na For4C, esses serviços adicionais. Mas a gente conecta parceiros. Então, muito das nossas vendas é feito através de empresas, que nós chamamos de integradores, que ajudam esses clientes com esses outros aspectos. Tem toda a parte de equipamento também. Então, tem cliente que quer comprar o equipamento, tem cliente que vai fazer a locação, então já existem soluções de hardware as a service também. Então, mas se a empresa chegar e falar, olha, eu tenho uma equipe que está pronta para pilotar a sua ferramenta, né, o cliente final, a gente atende.
Mas, normalmente, a maior parte dos atendimentos é feito através de integradores, porque as empresas, às vezes, querem um pacote de serviços. Não adianta nada, eles recebem a informação e não sabem o que fazer com ela também, né? Exatamente. Não sabem ler o que tá querendo dizer ali, né? Exatamente. Tem uma coisa que eu gostei muito que você falou, e eu li em outros lugares também, que a FileC, vocês costumam chamar a solução de vocês de Google Analytics do mundo físico, né? E eu acho que esse é uma maneira fácil de explicar, né, para o mercado o que vocês realmente fazem, porque a gente está muito acostumado a ter essas análises e esses dados do digital, né? Eu coloco X reais no Ads, eu sei quanto que isso me traz de volta, por exemplo, né? Então, vocês estão ajudando a empresa, né, qualquer companhia a entender também onde elas estão alocando a verba dela e o que está trazendo para elas também, né? Acho que é um pouco... Posso pensar dessa forma? Perfeito, tá assim. A gente tem falado isso, né? Que nós entregamos o Google Analytics do mundo físico. É uma frase ousada, né? Que a gente vem Mas pode se apropriar. procurando executá-la. Bom, por que o Google Analytics do mundo físico, né? O Google Analytics, ele te ajuda a entender os comportamentos, a jornada do cliente ali no mundo online. Né? Então, ele tem 4 principais momentos ali, que é o tráfego, o engajamento, a conversão e a retenção. Tá. Que são pilares ali, são momentos diferentes da jornada. O mundo online, né? E aí eu vou falar tanto de publicidade online quanto de compra. Tá. Ele veio depois do mundo físico, do mundo de concreto, né, do real estate ali, mas ele evoluiu muito mais rápido porque ele é um mundo que surfa em cima de tecnologias que evoluem muito rápido e ficam baratas muito rápido. Então, você monitorar o comportamento de usuário e tudo, você fazia isso muito bem com cookies, então agora algumas restrições, mas assim, você tem várias ferramentas simples, fáceis de monitorar isso. E no mundo físico, nesse sentido, meio que parou no tempo durante muito tempo. Porque você sabia tudo do seu consumidor online, mas o seu consumidor que ia na loja e comprava, às vezes você sabe alguma coisa quando ele compra. E quando ele abandona o carrinho? Exato. Você não sabe quem é. Você não sabe por que ele abandonou. Você não sabe quanto tempo ele ficou. E o que ele vai fazer dali para frente. E aí, só que quando você olha, mesmo com a pandemia tendo acelerado muito o e-commerce e tudo, estava em Nova York em janeiro, lá na NRF, assim, em média, tem uma variação de um segmento para outro, mas em média ainda, 80% das compras, elas ocorrem no mundo físico. Sim. Então, existe uma oportunidade muito grande aí de compreender esse público. E a tecnologia também vai ficando barata para sensoriamento, né? Tem uma palavrinha aí que é o tal do IoT, né? Que vem permitindo, vem ficando cada vez mais acessível e mais real. Então, hoje a gente tem tecnologias que, através de sensores, eu consigo contar quantas pessoas passam na frente de uma loja versus quantas entram. Tráfego. Consigo monitorar onde essas pessoas ficam dentro da loja. Nossa, isso é impressionante. E como elas interagem. Então, se elas tocam numa tela, eu consigo contar aqueles toques, entender qual área, qual produto é mais tocado. Se elas levantam um celular na bancada, eu consigo contar isso. Engajamento. O que ele está fazendo ali dentro. Então, se antes eu monitorava quais páginas, quanto tempo ele fica em cada página, onde ele clica, onde ele abandona o e-commerce, agora eu também consigo fazer isso no mundo físico. Se o cliente compartilha o sellout, a plataforma FileC Analytics, ela analisa essas compras, né, e cruza isso com essas outras métricas, então estou falando de conversão. E se o cliente se identifica, a gente tem algumas limitações aí por causa de LGPD, se ele se identifica, eu consigo monitorar a retenção, que é quando ele volta e como que ele compra de novo. Isso falando da jornada de compra. E aí tem um outro lado da coisa, que é a publicidade. E aí tem uma coisa, um fenômeno acontecendo muito interessante. Onde que acontece publicidade online, né? Tem muita coisa nas redes sociais, mas também tem os banners em diversos sites. Por que uma empresa de, sei lá, passagem aérea tem um banner mostrando coisas? Porque ele está monetizando aquele espaço. Aquele espaço tem um valor. Tem gente passando ali e tem gente que ele conseguiu qualificar. Porque esse cara se identificou de alguma forma, enfim, os cookies, as redes sociais e tal. Então eu sei ali que
Por isso que quando você entra, você vê uma coisa relevante para você. Uma campanha de remarketing vai te mostrar um tênis que você estava procurando. Até demais, né? Até demais, exatamente. O que está acontecendo está sendo replicado isso para o mundo físico. A partir do momento que eu tenho dados de quem está dentro da loja, que eu consigo contar, entender o comportamento, quanto tempo fica e etc., e consigo saber de diversas formas qual o perfil daquele público, se é homem, mulher, gênero, faixa etária, poder de compra, quais os interesses, se tem muita gente ali que tem cachorro, se tem muita gente ali que gosta de viajar para o exterior, eu começo a compreender isso. Cara, isso é uma loucura. Aquela loja, ela passa a ter o mesmo papel do e-commerce, ela tem um público relevante que eu conheço, eu sei quem está ali, em qual horário. E aí eu consigo direcionar um anúncio. E para fechar isso tudo, você tem as plataformas de mídia programática, que é a compra por robôs, né? Que já é usado no online há muito tempo, chegando com toda a força nesse mundo do out of home, que é a compra de mídia programática nas telas fora de casa. Então, o maior movimento disso foi no ano passado, acho que por volta ali de agosto, setembro, se eu não estou enganado, que a plataforma de compra programática do Google, né, o DV360, ele incorporou os inventários de out of home nas estratégias de campanha. Então, hoje, qualquer planejador de campanha está comprando digital, está comprando rádio, ele também está ali no mesmo lugar comprando out of home. O que permite isso? Qual é o segredo? Qual é o segredo do sucesso de todo esse monitoramento e esse sucesso das campanhas online? Dados. Porque você não compra mais inserções, você compra audiência. Então, eu não quero inserir mais no site X, no site Y, no e-commerce Z. Da mesma forma, os KPIs mudaram, né? Exato. Da mesma forma, eu não quero mais necessariamente anunciar na cidade X, Y ou no aeroporto. Eu quero falar com 1 milhão de pessoas, exemplo, homens entre 30 e 50 anos, que têm o potencial de comprar iPhone, por exemplo. E aí, essas plataformas, elas te devolvem esse inventário de uma forma otimizada, e para fazer isso, ela precisa de dados. E agora, o out of home tem dados. Tem cada vez mais surgido plataformas, né, que auxiliam nisso. E nós estamos jogando esse jogo. Ajudou também as marcas chegarem onde elas não chegavam antes também, né? Porque quando a gente fala também muito do digital, a gente mora numa bolha, né? E quando a gente vai para outros lugares que saem um pouco dessa bolha... Conhece, né? A gente tá muito no físico ainda, né? A gente tem um perfil de consumidor completamente diferente também, né? E às vezes quem tá pensando nas campanhas, elas estão aqui, ó. Só aqui. Então acho que deu uma possibilidade maior também, né? De público. Sim. As empresas sempre anunciaram no out of home, né? Sim. Mesmo quando não era digital e tudo. A diferença é que agora, antes você tinha que fazer um trabalho muito separado do digital. Exato. E Hoje do a estratégia ela é única, agora, né? a estratégia está cada vez mais única, está sendo padronizada. E isso faz todo sentido, né? Hoje em dia, o próprio Denner comenta muito isso, o Denner da V4, ele fala assim, a jornada é não linear, né? Então, eu posso monitorar um monte de coisa ali do tráfego, engajamento, conversão, etc. Mas, às vezes, tem uma visualização de um anúncio no outdoor digital, tem uma visualização do anúncio no elevador, tem uma visualização do anúncio quando o cara pousa na cidade. E então você tem que considerar esses canais na estratégia, né? Independente de onde termina ali o processo com a compra, mas e você consegue medir hoje cobertura, frequência, com muita precisão, utilizando o Forest Analytics, por exemplo. Então é uma ferramenta muito útil para os planejadores de campanha e para os veículos. E onde a gente tá hoje nisso, né? Tipo, acho que falando de evolução, né? Na tua visão, assim, você já estuda isso há muitos anos, né? Já passou por alguns momentos de companhia também. Daqui para frente, o que a gente pode esperar ainda de evolução, né? Desse olhar mais analítico? Como estamos nos 50% já, né? Tipo eu acho que não. Eu acho que Tá. estamos bem aquém disso ainda. Tá. Pelo menos assim,
fechando um pouco mais o zoom no out of home, né? Tá. Uhum. Por quê? Porque toda essa coisa de medir no fora de casa, ela é relativamente nova. Então, não existem métricas consolidadas. Existem algumas organizações trabalhando para isso, né? A gente tem a BOH aqui no Brasil fazendo um trabalho muito bom, buscando, tem um comitê de métricas lá e eles buscam, nós somos empresa associada, e eles estão buscando padronizar as métricas. Sempre que você padroniza, você profissionaliza o mercado. Então, você aumenta o conforto de todo mundo que está inserido nesse mercado, seja para comprar mídia ou para expor seu inventário numa plataforma programática. Mas hoje não existe um padrão consolidado, existem algumas iniciativas, então muito da compra do out of home ainda não é feito de maneira automatizada, então existe um espaço muito grande. Eu não tenho o número aqui agora, mas eu acho que não chega a 10% ainda, ou está próximo de 10%, Caramba. que é a compra via ferramentas de programática. Tá. E isso já acelerou muito nos últimos 2 anos, principalmente, mas eu vejo uma tendência de aceleração ainda maior nos próximos anos, à medida que você vai entregando uma estrutura de métricas confiáveis para os planejadores de campanha. Isso vai aumentando a confiança das marcas, isso vai bater em compliance das empresas, porque agora é muito mais seguro comprar de uma forma, através de uma plataforma de mídia programática. Tá. Até falando um pouco sobre esses planejadores de campanha, né? O perfil dessas pessoas também mudou, imagino eu, né? Para que eles entendam que tá tudo relacionado, onde eles podem ter um pouco mais, né, de tomar decisões de uma forma um pouco mais estruturada. Você consegue enxergar, né, essa mudança, assim, e ainda o que falta para essa galera conseguir aproveitar muito mais de plataformas como a de vocês, por exemplo? Bom, a nossa plataforma, né, hoje, o modelo de negócio ele é vendido para o veículo. Tá. Né? Mas os planejadores, de certa forma, eles são nossos clientes indiretos, porque quanto mais eu dar segurança para o veículo em relação à audiência que ele entrega, né, as possibilidades de impacto que ele entrega, eu estou sendo mais relevante para o planejador também. Eu tô dando uma coisa certeira, né? Exatamente. Então a gente entende, assim, é uma coisa que a gente discute dentro da Ford C, fazer um trabalho de influenciar esses planejadores para que eles também sejam um motor aí nessa evolução. Totalmente. Para que eles conversem, né, com as empresas, com os veículos, de uma maneira a incentivar que eles adotem métricas cada vez mais precisas, validadas, não métricas baseadas em modelos estatísticos, mas métricas que de fato medem as pessoas que estão ali utilizando os dispositivos de IoT, utilizando câmeras, e a gente consegue entregar isso com muita precisão. A gente tem, por exemplo, um cliente que é a RZK, que é uma empresa de mídia nos terminais de São Paulo, estão em vários terminais de São Paulo. E eles estão bastante à frente nessa coisa de métricas, e eles usam a nossa plataforma para medir. Eles fazem um cruzamento de dados de várias bases, eles pegam as bases das próprias entidades, dos gestores dos terminais. Eles usam dados de IBGE, de SP-Trans, etc. Mas eles também têm os contadores de pessoas real e conferem essas métricas sobre várias dimensões para entregar algo muito, muito preciso. Então, isso passa muita segurança, né, quando você vai fazer o planejamento. Do lado dos planejadores, e respondendo mais diretamente a sua pergunta, né, já existia uma familiaridade dessas empresas com as plataformas de programática, mas não para comprar o OH. O que a gente via muito assim, às vezes uma agência, ela fazia o planejamento, mas a parte de OH ela subcontratava. Ela trazia uma agência especializada em OH para fazer isso. E agora eu não consigo prever muito o que vai acontecer, mas eu acredito que aos poucos você talvez não precise fazer essa subcontratação, porque já vai estar tudo ali visto de uma maneira, uma abstração completa. Então,
a mesma forma que você compra digital, a mesma forma que você compra outros meios, você vai comprar o out of home na mesma plataforma. Não, e assim, é uma coisa recente demais, né? Sim. Porque a gente eu lembro que, sei lá, eu trabalhava num aplicativo, isso foi o quê? 2014, né? E aí a gente tinha agência que subcontratava, e aí tudo era muito, não tinha ligação, né? Tipo, tudo era muito, como que eu posso Muito falar? manual, né? Não, era muito manual, não se conversava, as estratégias elas não se conversavam, né? Então as métricas eram também totalmente diferentes para cada uma das Exato. plataformas, ou online ou offline. Então a gente está falando de coisas de 9, 10 anos atrás, né? Então, Exatamente. Exatamente. É. E o que a gente vê, assim, hoje existe uma tendência de padronização, de buscar uma padronização dessas métricas, né? Porque cada empresa, às vezes, usa uma metodologia diferente, no final as coisas não se conversam, né? Então, assim, às vezes uma fala que impactou mais, outra menos, mas essa aqui, na hora que você vai ver sell-out lá, essa aqui entregou mais, né? Parece que fez mais sentido. Então, precisa ter... as pessoas não podem mais entregar supostamente a mesma métrica, mas medindo de formas tão diferentes. Exatamente. Perfeito. Então, o que a gente vê aí é uma busca de padronização. Você tem a RZK, que é um cliente que é um cliente do Forest Analytics, que está bastante avançado em relação a isso, mas tem outros também. O Grupo Calas, que é uma empresa de mídia aeroportuária, tem vários projetos em várias capitais. Eles também utilizam o pessoal da Media Malls, né, que é da BR Malls. Então, hoje é um grande negócio, né, das empresas de shoppings, explorar publicidade. Falar isso, porque acho que o shopping hoje, questão até de volume de pessoas e de possibilidades, é um mercado maravilhoso, né? Exatamente. Se você tem um fluxo de pessoas qualificado, você entende quem está ali, em qual horário, você tem um poder muito relevante para o anunciante. Fala, cara, esse é o meu público, esses caras estão aqui. E tem mais, né? Eles estão aqui no momento onde, teoricamente, eles estão mais dispostos a gastar do que se eles estivessem dirigindo na Marginal. Sim. Então, isso também pode direcionar uma estratégia, né, de campanhas. Totalmente, totalmente. E aí tem hoje, assim, até falando um pouco dessa experiência, qual que é um mercado que ainda não acordou para esse tipo de inteligência, assim, sabe? Porque, de novo, eu tô falando da Claro, tô falando de Ipiranga, né? De mercados ali onde tem esse volume de pessoas constantemente, mas existe algum mercado que você fala, putz, estão vacilando em relação a aproveitar melhor essas informações? Ou vocês já estão hoje praticamente em todos, assim? Bom, Cecília, eu não sei se tem um mercado que ainda não se atentou para isso em algum nível. Um pouco difícil falar isso. Eu vejo, às vezes, empresas explorando pouco o potencial que elas têm. Então, às vezes, você tem ali um fluxo de pessoas muito qualificado e não consegue. Então, eu vou falar o inverso. Vou falar alguém que eu vejo que está se destacando. Assim. A gente tem um cliente no Rio, né, que é a Futuro Mídia, e os caras, eles trabalham os formatos diferentes. Então, ele põe um painel de LED passando num caminhão. Então, é uma mídia móvel ali. Eles têm um projeto de mídia no barco. Então, você está na praia, passa um barco com LED fazendo uma publicidade. Eles estão fazendo isso lá já. Então, eu vejo que, assim, às vezes, as pessoas tendem a repetir o que já existe. E esquecem que existe um poder de processamento na ponta. Verdade. Então, assim, o que eu vou falar aqui não é inédito, já tem gente fazendo, mas tem muito pouca gente fazendo, é um negócio tão simples. Por exemplo, eu vou fazer uma campanha para uma empresa de alimentos, uma empresa que tem toda a gama de alimentos. Então, essa empresa, por exemplo, ela tem chocolate, ela tem café, ela tem sorvete, tá? Então, eu posso direcionar o conteúdo, tanto publicitário quanto de engajamento dentro do ponto de venda, dependendo, por exemplo, da temperatura do dia. Então, um dia frio, eu posso usar aquela campanha e falar de café. Se está um dia quente, eu falo de sorvete. Se está perto do fim de semana,
a previsão é que vai ter calor, eu recomendo que o cara compre um protetor solar. Entende? Assim, sei lá, falando de um contexto de saúde, de drogarias, por exemplo. Se tá perto do fim de semana e vai ter calor, eu recomendo protetor solar. Se tá perto do fim de semana, tá frio e seco, eu recomendo um nebulizador. Eu dou uma dica pro cara tomar água e patrocino isso com uma empresa que tem interesse nesse público, em conectar com o cara naquele momento que ele tá na farmácia. E tem muito pouca gente fazendo isso. Tem muita gente pegando os modelos tradicionais e trazendo para cá, mas não aproveitam todo o potencial de contexto. E eu falei de uma variável, que é a previsão do tempo. Imagina qual que são as possibilidades. Você tem trânsito, você tem informação de eventos esportivos, você sabe se está próximo de uma final de campeonato, data comemorativa. Tem muita coisa. Você pode conectar com eventos que estão acontecendo ao redor do mundo. Enfim, existem muitas possibilidades, então eu vejo que o pessoal está dando mole mais nesse sentido. Tá faltando criatividade, de não aproveitar, exato. Mas tem muita criatividade. Assim, eu destaco um trabalho que tem uma empresa que é a Agência Galeria, que ela tem feito assim, coisas extremamente criativas, principalmente no mobiliário urbano de São Paulo. Então, por exemplo... outro dia eu estava caminhando lá na Paulista, né? E me chamou muita atenção assim, um engenho deles com uma caixa de uma empresa de um marketplace e um tênis subindo e descendo da caixa. Então, assim, cara, não tem como não olhar para aquilo. Entendeu? Aquilo é diferente. E eles ainda fizeram algo assim, eles usaram todo o poder do digital, mas também usaram aquela oportunidade ali e enveloparam a coisa com algo que não sei se eu posso dizer assim, palpável. O cara consegue... Quando eu vejo um tênis, eu abrindo uma caixa, o tênis saindo, eu consigo me imaginar em casa recebendo aquela caixa. Então, isso eu achei incrível, sabe? Então, eu acho que há poucas empresas fazendo, mas já tem empresas fazendo. Legal. Então, o que eu vejo é isso. Perde-se a oportunidade. O consumidor também ele tá exigente, né? Exatamente. Então... e nesse caso, talvez não seja nenhuma exigência deliberada. É uma exigência pela atenção. Por quê? Eu tô caminhando na rua e eu vou olhar para o diferente. Eu não vou ficar olhando para o que eu tô acostumado. Né? Então, se tem um monte de... Antes eu olhava para a tela porque a tela era novo. Agora todo lugar tem tela. Né? Então, eu tô lá, vou falar da Paulista. Muitas lojas têm tela nas vitrines, tem um monte de painel de LED, tem tela no relógio, tem tela no ponto de ônibus. Sim. Então, a tela, que era o novo, já está começando a ficar relativamente comum. Então, agora eu vou olhar para quem? Para quem se destaca. Seja com engenho diferenciado, que me remete a uma experiência. Pode ser uma experiência visual, imaginando abrindo a caixa. Já fizeram várias experiências sensoriais. Então, um carrinho de pipoca com o cheiro da pipoca. Estavam anunciando lá uma manteiga, eu acho. Então, assim, isso é uma forma de se diferenciar. Outra forma de se diferenciar é você criar experiências que te conectam com ferramentas que a pessoa já usa. Então, toda vez que eu acredito muito nas campanhas que geram uma interação através do celular, porque eu estou no celular o tempo inteiro. Qual o maior concorrente dessas telas? É o celular. Não é a tela da outra rede, é o celular. Então, como que, em vez de eu competir pela atenção do celular, como é que eu faço para usar aquela atenção que já é dada para o celular, que é uma base que já está pronta, que já está instalada? Então, acho que existe um caminho aí de diferenciação, de entender que ali tem um poder de processamento e pode se integrar a várias coisas. Existe ali um potencial de interação através do dispositivo da pessoa. Então, na hora que você combina a interação, o sensorial, aí você começa a explorar oportunidades que ainda estamos engateando. E aí, para a gente ir finalizando, assim, Joaquim, mas e falando um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, assim, como que vocês também atuam com esse limite que vocês possuem em relação à proteção dos dados das pessoas? Certo. Bom, todas as ferramentas da ForC, elas trabalham dados de uma forma anonimizada. Tá. Então, vou dar 2 exemplos. Né? Quando os nossos sensores lá, eles detectam
que tem pessoas próximas, a gente faz isso através dos dispositivos móveis, né, que estão escaneando redes Wi-Fi. E a gente consegue detectar isso mesmo sem que a pessoa se conecte naquela rede. Mas está sendo detectado um dispositivo com um ID único ali. Eu não tenho nenhuma informação sensível dessa pessoa, mas já é o suficiente para eu saber o quão próximo ele está do sensor. Isso já me dá uma informação relevante. Eu consigo medir quanto tempo ele fica ali. Se eu tenho mais sensores no lugar, eu consigo entender o deslocamento dele. Se ele volta mais vezes por dia ou mais vezes na semana, eu entendo qual é a frequência de visita dele naquele local. Se eu estou monitorando lojas diferentes ou espaços diferentes, eu sei que ele sai de uma loja e vai para outra, mas eu não sei quem é. Tá. Né? Eu posso até identificá-lo se ele deu ok, se ele der ok, se ele aceitar, se ele concordar e optar por usar algum serviço ali, um Wi-Fi ou baixar algum aplicativo, enfim, de alguém que tem interesse em identificá-lo. Aí ninguém nem lê mais essas coisas, aí é possível, né? Exato, Mas a gente entrega muito dado aí de graça o tempo inteiro. Então, essa parte de sensores toda anônima. E também tem um componente da solução que utiliza a visão computacional. A gente desenvolveu muito do que a gente faz com o apoio da Intel, é um grande parceiro nosso, a gente participa de várias ações junto a ele, tanto de P&D, quanto de aquisição de clientes, de acesso a mercados. E a parte toda de visão computacional, ela também trabalha de forma sem armazenar as imagens. Mas aí você está falando o quê? Eu estou no lugar, as câmeras que estão nesse mesmo lugar. Isso, a câmera vai te detectar. Tá bom. E existe o que a gente chama de um modelo treinado, que é basicamente a análise de um volume muito grande de imagens. Então, tem, sei lá, muitas imagens de mulheres, e aí você armazena, para cada imagem você registra, né, do modelo. Idade, se ela está sorrindo, se ela está séria, enfim, eu falei mulheres, mas mulheres e homens, eu identifico que é mulher ou que é homem, e aí os algoritmos de inferência, que a gente fala, que é uma ferramenta de inteligência artificial, eles vão avaliar as imagens das pessoas, confrontar com esse modelo, e aí com uma assertividade muito grande vai identificar que você é mulher, vai identificar sua faixa etária, vai identificar se você está feliz, se você está tensa e tudo, comparando com esse modelo. Mas a partir do momento que faz essa detecção, ele mede seu rosto. Nós temos alguns pontos na nossa face que são estratégicos para ajudar a achar esses padrões. Então ele sabe que ali naquela imagem tem 3 mulheres, uma tem entre 20 e 25 anos, a outra tem entre 30 e 40 anos, a outra tem 50 anos, todas estão rindo. Pronto, ele grava isso, manda esses metadados, mas não sabe quem são essas pessoas, isso não é identificado, isso não é armazenado. Então, a gente tem todo esse cuidado. Mas é um desafio a LGPD, porque o que a gente escuta, principalmente dos clientes de mídia, né, que existe uma zona cinzenta ali, e muitos deles, às vezes, esperam tomar alguma ação, antes de tomar alguma ação, eles esperam alguma jurisprudência, alguma definição para eles saber, cara, a interpretação foi essa. Então, mas é tão lento também, né? Tá andando de uma forma muito lenta. Então, esperar também alguma coisa pode ser que... Houve algumas iniciativas bem interessantes, mas que também foram... houve punições, multas, enfim. Então, o pessoal está muito cuidadoso. É importante ser cuidadoso, porque acho que tem um exagero muitas vezes. Mas é um desafio. É um desafio a ser transposto aí por quem quer atuar nesse mercado. Perfeito. Nossa, perfeito. Acho que deu para ficar bem claro aqui, Joaquim, para quem acompanha a gente aqui no Fala Mais, que deixou de ser lenda, né? Deixou. Essa questão de não consigo metrificar as minhas campanhas off, não consigo, né? O varejo físico é diferente e eu não consigo ter qualidade nas informações do meu público, então acho que o recado de hoje é esse, né? Tem muitos desafios, né? Assim, existe um mapa entre o online e o físico, mas o físico tem alguns desafios, toda essa parte de sensorização, ela tem que
tem que ter alguns equipamentos e tudo. E tem algumas coisas diferentes também, por exemplo, quando eu tenho uma publicidade no digital, é 1 para 1, né? No out of home, né? Na rua, tem uma informação nova que é o fator multiplicador. Então, quantas pessoas estão ali? Porque se eu conto como 1, como é no digital, eu perco uma informação relevante. Poxa, naquele momento, quando aquele anúncio foi exibido, tinha 40 pessoas ali naquele espaço. Então, tem que ter um fator multiplicador. E as ferramentas de métricas, elas têm esse desafio de entregar o fator multiplicador cada vez mais granularizado. Então, a gente começa a falar assim por hora, mas a ideia é que eu já cruzo e falo, olha, quando esse anúncio foi exibido, eu tinha 10 pessoas. Depois ele foi exibido de novo, eu tinha 20. Depois ele foi exibido de novo, eu tinha 15. E no final, entregar uma métrica real de quantas pessoas foram impactadas por esse anúncio. Então, a gente tem muitos desafios, mas tem muita gente competente trabalhando nisso e os avanços são visíveis. Perfeito. Muito bom, viu? Gostei. Que bom. Acho que vai ser algo também vai gerar muito valor pro pessoal aqui. Que ótimo. Você quer complementar de alguma forma? Esqueci de perguntar alguma coisa importante? Não, acho que você estava super preparada. Eu queria reforçar a importância das estratégias de dados nas empresas. Tá? Boa. Vou contar um caso aqui que aconteceu durante o período que eu estava lá em Nova York, né? E que o grupo PVH, que é da Calvin Klein, Tommy Hilfiger, tem várias marcas, eles estavam, não sei o quanto isso continua, mas eu fui fazer uma compra lá, numa loja de roupa, assim, e o cara no final falou assim, o senhor quer compartilhar o seu e-mail? Aí você ganha mais 20% de desconto na sua compra. Toda compra é assim, cara, né? 20% de desconto para eu entregar meu e-mail. Então, sei lá, tô fazendo uma compra de $100, são $20. E aí isso é um símbolo para explicar o quanto as empresas estão pagando para ter o dado, né? Então, literalmente, esse é um exemplo que eu já ia pagar pela roupa e aí eu paguei só 80% porque eu concordei em entregar o meu e-mail. Então, a gente vê que assim, existe um mundo de dados sendo capturado, mas poucas empresas estão sabendo efetivamente trabalhar esses dados. E quem não está fazendo isso está perdendo a oportunidade, está ficando menos competitivo. É verdade. Não, e lá, você acha que o mercado, né, outros mercados, a Europa ou Estados Unidos, eles estão um pouco mais avançados do que o Brasil, ou a gente está meio que para a par, assim, em relação a essas análises, né, a esse uso de dados? Eu percebo que o Brasil, ele é muito ousado, em geral. Eu frequento muitos eventos fora do Brasil, às vezes eventos mais técnicos na área de comunicação em telas, às vezes eventos mais temáticos, tipo varejo, tipo mídia. E o Brasil é sempre muito ousado. É muito raro eu chegar lá e ver uma coisa que não tem ninguém fazendo aqui. Legal. E isso é um ponto muito positivo para nós. O que é o nosso calcanhar de Aquiles aqui é a capacidade de escalar. A gente está sempre atrás em termos de volume. Então, tem muita gente fazendo o que tem de mais novo lá aqui no Brasil? Tem. Mas lá, o cara consegue fazer um deploy de uma tecnologia, em geral, muito antes daqui. Né? Porque, às vezes, você tem... Principalmente quando é uma coisa que depende de equipamento, né? Os equipamentos, em geral, aqui chegam muito mais caros. Então, a gente precisa, às vezes, esperar um giro tecnológico, cair o preço para que fique acessível aqui. Então, a gente passou um pouco por isso com a ForC, né? Porque, às vezes, a gente tinha todas as tecnologias, mas lá fora o custo de hardware para fazer um projeto ser implementado, ele era muito menor. Então, você tinha projetos de maior volume, né? Mas a gente conseguiu transpor isso. Hoje a gente atende em 7 países também. A tecnologia é super escalável. Isso sempre foi um cuidado nosso. E até por isso também, conectando com aquela pergunta anterior, a gente segmenta as nossas ofertas, né? E concentra em oferecer aquilo que a gente é muito especializado para que a gente tenha essa facilidade de escalar. Então a gente consegue construir os playbooks e replicar
o que a gente faz em diferentes países. Perfeito, perfeito. Pô, Joaquim, obrigada. Obrigada mesmo. Acho Eu que agradeço foi pela oportunidade de falar sobre isso. Papo incrível. Acredito que a gente tem muito, né, ainda que falar sobre esse assunto, né? Acho que a questão da educação do mercado também, porque às vezes as pessoas nem sabem que existe Não, a possibilidade, né? Então, acho que vocês também têm um papel muito grande de educar o mercado e mostrar para as marcas o que é possível, né? O que é possível que elas façam sim. com os dados que elas já têm armazenados também, né? Você falou que, sim, vocês têm parceiros e têm um olhar do time até de CX de vocês de ajudar essas marcas a também tomarem decisões, né? Sim. Então, acredito que tem esse papel de educação que é extremamente importante. Tem uma outra coisa que é muito legal, que também tem a ver com o Google Analytics, né? A forma como a gente consegue medir a jornada, os fluxos de pessoas e cruzar com o relatório de vendas, permite a gente ajudar essas empresas a fazer teste AB no mundo físico, que é uma coisa muito corriqueira no mundo online, né? A gente consegue, poxa, ó, pega 2 lojas que performam parecido e eu quero testar se eu mudar a abordagem dos vendedores vai melhorar o desempenho da loja. Tá. E aí mudar a abordagem dos vendedores é uma das coisas que eu posso testar. Eu posso testar uma comunicação na vitrine de um jeito ou de outro, eu posso testar uma mudança no layout de loja. Por que a gente vai ajudar? Porque eu vou medir, eu estou medindo quantas pessoas entram, quanto tempo elas ficam, eu cruzo vendas, então eu consigo, a partir de um cenário onde eu tinha performance similar entre 2 lojas, eu mexo em uma de um jeito, mexo em outra do outro, ou mexo só em uma, e entendo quanto aquilo impactou nos principais indicadores daquela loja, seja de tráfego, seja de engajamento, seja de conversão, retenção, enfim, qualquer um dos pilares ali do Analytics. Perfeito, perfeito. E aí, pessoal, a gente vai deixar também, né, as redes do Joaquim, da For2C aqui, né, na nossa legenda. Então, quem tiver dúvida, ó, só chamar a gente aí. Procura, que tenho certeza que vão ser bem acolhidos. Com certeza. Obrigada e até a próxima. Obrigada, viu, Joaquim? Obrigado, gente. Um abraço. Tchau. Valeu.